Vamos falar de prefixos e sufixos. É a continuação de uma aula anterior em que eu falava da derivação das palavras. Prefixos e sufixos são elementos que se colocam antes ou depois de algumas palavras para formar outras, para derivar outras. Prefixos, como o nome já diz, se colocam antes, são partículas que se colocam antes, e sufixos são partículas que se colocam após algumas palavras. Então, nós vamos ver aqui alguns elementos que são prefixos e sufixos. Para que serve saber o que são prefixos, sufixos ou saber o seu sentido? Para conhecer o sentido das palavras. Todas as vezes que nós conhecemos o sentido de um prefixo ou de um sufixo, nós sabemos o que a palavra significa. Começando pelo prefixo latino entre, que significa intermediário, quase ou reciprocidade. Então, o prefixo, que é uma partícula que se coloca antes de algumas palavras, o prefixo entre é um prefixo latino, ou seja, derivado do latim, que era a língua que os romanos falavam. Os romanos eram um povo que conquistou o território que hoje é Portugal, Espanha, França, Itália, daí que nós chamamos de línguas romanas, que são derivadas do latim, ou línguas latinas, né? Entreabrir, então o prefixo abrir, que significa meio abrir pela metade, abrir um pouco, quase abrir, quando você entreabre a porta ou entreabrir os olhos. Entrelinha, quando você lê nas entrelinhas, entrelinha é aquilo que fica entre uma linha e outra. Nós costumamos dizer, tem que se ler, é preciso ler nas entrelinhas, ou seja, aquilo que ficou subentendido, que também é outro prefixo. Entreolhar-se, olhar um para o outro, ou seja, esse entreolhar-se indica reciprocidade. Depois nós temos o sufixo, ou seja, coloca-se depois de uma palavra, latino, também origem ao latim, oso. Oso é o que tem, o que causa. Então, toda palavra que tem oso como sufixo significa que aquilo ou aquele que tem, aquele que causa. Exemplos: amoroso, generoso. Amoroso, aquele que tem amor. Generoso, que tem generosidade. Cremoso, que tem creme. Idoso, que tem idade. Cheiroso, que tem um cheiro bom. Bondoso, aquele que possui algo ou é cheio de. Sufixo grego, origem grega, porque os gregos foram conquistados pelos romanos e daí que a língua deles teve muita influência na nossa, que é originária do latim, tá? Sufixo grego, ite, tudo aquilo que tem ite indica inflamação. Otite, inflamação do ouvido, bronquite, dos brônquios, rinite, aquele problema que a gente tem de alergia. Então, tudo que tem ite indica que é uma inflamação. Existem outros sufixos ite para designação de pedras aí dentro da física ou da química, que tem outro sentido. Estalactite, aquilo que deriva de. Sufixo grego, ose, processo infeccioso ou degenerativo. Vamos ver uns exemplos. Dermatose, que é um problema de pele. Neurose, é uma degeneração dos neurônios. Artrose, das articulações. Prefixo grego, hemi, que significa metade. Hemisfério norte e sul, né? A Terra redondinha, hemisfério norte, hemisfério sul. Hemiplégico, aquele que está paralisado de um lado do corpo. Então, hemi é metade de, pode ser metade para baixo para cima, metade do lado esquerdo, direito. Mais um exemplo, prefixo grego bis, significa duas vezes. Quando a gente está num show, bis, 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 de novo. Bisavô, avô duas vezes. Bisneto, mais um exemplo, prefixos latinos de negação,
in e des, então contamos com vários. Irracional, que não é racional. Descuidado, que não tem cuidado, que não é cuidadoso. Desinteressado, que não tem interesse, que não é interessado. Então, viram, temos três, o i e o in são a mesma coisa, e o des e os três significam uma negação, que não tem ou que não é. Independente, que não é dependente, que é independente. Neste caso, é uma palavra positiva. Correspondência de prefixos. Então, nós temos prefixos gregos e latinos, e nós temos, às vezes, prefixos gregos que significam a mesma coisa que outros prefixos latinos. Então, aqui vamos ver alguns exemplos. Latinos, gregos. Contraveneno, semicírculo, superlotar, transparente. Aí nós temos para contraveneno, antídoto, são sinônimos. Então, contra é o prefixo latino, que significa a mesma coisa que anti, o prefixo grego anti. Contraveneno é um antídoto. Semicírculo, ou hemisfério. Semicírculo pode não ser exatamente um sinônimo de hemisfério, mas semi e hemi são sufixos que indicam a mesma coisa, metade de. Superlotar. Hipertrofia. Então, o que é superlotar? Lotar ao extremo. Hipertrofia é ter uma atrofia ao extremo, uma super, né? A gente poderia falar de super-homem também, hipertrofia, hiper-homem, super-homem, supermercado, hipermercado, super, hiper. Por que que tem os dois? Um vem do latim, outro vem do grego. Transparente, diáfano, diáfano. Se nós compararmos, podemos, assim, grosso modo, afirmar que os prefixos latinos parecem ser mais próximos do nosso dia a dia, mais comuns, né? Nós os usamos mais comumente, enquanto que os prefixos gregos parecem ser mais cultos e têm a razão de ser realmente antídoto, hemisfério, apesar de hemisfério ser uma palavra comum para nós, hipertrofia, diáfano, essas palavras que vêm do grego não são tão fáceis de entender, o sentido delas não é tão fácil de ser apreendido. Sufixo adverbial mente, que pode indicar modo, quantidade ou tempo. Então, mente é um sufixo, um elemento que se coloca após palavras e sempre vai formar um advérbio. Tudo que termina em mente vai ser um advérbio, ou de modo, ou de quantidade, ou de tempo. Bondosamente, de que modo? Bondosamente. Copiosamente, de quantidade. Copiosamente significa em muita, muita, muita quantidade. Atualmente, de tempo. Quando? Atualmente. Chorou copiosamente, chorou muito, 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 muito. Bem, para que serve a gente saber prefixos e sufixos? Para entender o significado das palavras. Então, basicamente, você não precisa memorizar o que é um sufixo, o que é um prefixo. Isso é meio natural na língua, não é? O que você precisa, sim, é saber o que significa. Então, a partir do momento em que você sabe que M significa metade, você já consegue entender o que significa hemisfério, hemiplégico, que é aquele paralisado de um dos lados. Então, é para isso que serve conhecer o sentido dos sufixos e dos prefixos. Lembrando que sufixos e prefixos são os chamados afixos, palavrinhas, ou melhor, elementos que sozinhos não significam nada em si mesmos, eles vão acrescentar um sentido. Des sozinho não quer dizer nada, mas despreocupado é aquele que não está preocupado, a ausência de preocupação, tá? Então, sufixos vão depois, prefixos vão antes, os dois se chamam afixos, e boa sorte, espero que vocês tenham entendido, que possam aproveitar alguma coisa dessa aula. Até a próxima!